Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então vamos lá, dar continuidade ao livro de Jó, ao estudo do livro de Jó. Nessa segunda perspectiva, nós estudamos em outras divisões, em outras perspectivas, e agora a gente está abordando de uma forma diferente o livro de Jó. Os ensinamentos, basicamente, eles não vão diferir, Então, como lidar com o sofrimento, como a gente analisa esses comportamentos da vida dos amigos de Jó, diante do sofrimento de Jó, como que a gente analisa a postura, o comportamento desses amigos dele, para ver se a gente tira alguma lição para as nossas vidas. Então, compreendendo esse todo, a gente vai não só vendo a questão do sofrimento no âmbito geral para a humanidade, mas a gente também vê pelo outro lado, ou seja, o lado daquele que sofre e o lado daquele que está acompanhando alguém que está sofrendo, Como devem ser as posturas tanto de um lado quanto de outro. E também analisando a questão do sofrimento como sendo uma realidade na vida do ser humano, Então, a gente vai quebrando essas ideias que muitas vezes a gente tem nas nossas igrejas, que quando você é um crente fiel, os sofrimentos não te alcançam. E me parece que é o contrário, Parece que quem mais se aproxima de Deus em comunhão, parece que mais sofrimento passa do que tantos outros que muitas vezes nem reconhecem Deus como Deus, Então, só para dar uma brevíssima recapitulada, na aula passada, nós falamos que até o sofrimento, o livro de Jó nos mostra isso, que até o sofrimento tem o seu valor, Do sofrimento nós conseguimos extrair uma coisa boa, ou uma lição boa. Então, até das coisas ruins, tem um texto, inclusive, no próprio livro de Jó, não vou recordar agora exatamente, mas Jó, ele faz um questionamento, dentre tantos outros aí, mas o que ele, pelo menos o que está na minha mente aqui, achei, capítulo 14, Capítulo 14, verso 4, Jó 14 e verso 4. Bom, ele começa o 14:1 de uma maneira muito interessante. Ele diz assim, no Jó 14, verso 1, ele diz: o homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Então ele já constata aqui uma situação ou uma condição humana. Mas é o verso 4 que eu estava em mente aqui e eu queria trazer para vocês. Quem do imundo tirará o puro? É uma pergunta, Quem do imundo tirará o puro? E aí ele responde: ninguém. Mas eu, conhecendo o resto da Bíblia, e Jó não conhecia, ou nós, conhecendo o resto da Bíblia, porque aqui a gente está falando de um homem que estava vivendo lá no tempo de Abraão, amados, só para a gente entender. Então ele não tinha esse conhecimento que nós temos de toda a história de Israel, ele não tinha a revelação que nós temos, que é o próprio Senhor Jesus, o Novo Testamento, os ensinos de Jesus, os ensinos dos apóstolos, enfim, ele tinha uma limitação muito grande, Não só ele, mas toda a humanidade ou aquele povo que se relacionava com Deus e tudo mais, Abraão, enfim, eles eram muito limitados. A história foi sendo construída, Deus foi se revelando aos poucos. É por isso que a gente fala que a revelação ela é gradual, Ela vai pouco a pouco sendo construída, e aí até chegar ao Novo Testamento, a pessoa de Jesus, onde é a revelação plena, Então nós temos muito mais condições do que os nossos irmãos do Antigo Testamento, por exemplo, Ainda mais desse personagem aqui, que é um dos primeiros lá.
Então, como eu disse, ele é da época de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, naquele período que ele vive. Então ele responde que ninguém tem, mas em outros textos da Bíblia a gente vai ver claramente que Deus ele tem essa habilidade inigualável de transformar maldições e bênção, né, situações adversas em coisas abençoadas. Pegar pessoas que estão ali, por exemplo, Jefté, né, a gente vê o Gideão, enfim, tantas outras pessoas que a gente vê e tantas atitudes erradas, não sei como Deus faz isso, mas Ele consegue, no meio, né, de todos esses pecados, limitações, erros humanos, Ele consegue estar conduzindo de alguma maneira para reverter isso em bênção, em alguma coisa boa. Então, quando Jó diz assim, quem do impuro tirará o puro? Ele diz ninguém. E eu posso dizer, vocês podem dizer, nós podemos dizer, Deus pode fazer isso. Deus reverte a situação. E Deus usa as situações adversas, inclusive, né, com finalidades boas. Deus, inclusive, até permite, que é o caso de Jó, permite situações adversas para um propósito eterno, para um propósito maior, inclusive para a vida de tantas outras pessoas, que aquilo seja benéfico, né? Que é o caso de Jó, por exemplo, que a história dele tem ajudado milhões e milhões de pessoas ao longo da história, incontáveis pessoas. Então olha só como a própria história de Jó, né, é que mostra isso para nós, que Deus ele utiliza-se, né, ou se utiliza dessas situações, dessas desgraças, dessas situações de adversidade para de alguma maneira usar isso de uma maneira proveitosa para a vida de tantos quantos tiverem o contato com essas situações, né? Casal 20, bem-vindo, vamos lá. Estamos na recapitulação, Douglas e Tatiana ali, não sei nem se vocês estão ouvindo, acho que estão, né? Então dá um sinalzinho aí só para eu saber assim, está ouvindo, tá? Maravilha. O casal 20 aí foi uma piadinha antiga, vocês não têm nem noção do que é isso, tudo jovem, né? Os meninos novos, só eu que sou o tiozinho aqui, a gente usa essas piadas assim sem graça que é de outra geração. Mas tudo bem, bora lá. Então a gente viu na aula passada, né, que até o sofrimento tem o seu valor, o livro de Jó mostra isso, que no livro de Jó também nos ensina que a gente deve reconhecer nossas limitações, né? Só uma recapitulação, tá? A gente ainda não entrou na aula, propriamente dita. Então, esses dois pontos é o que nós vimos. E a aula de hoje, eu quero fechar aqui esse estudo, né, do livro de Jó com mais 3 pontos aqui, tá? Ou, pelo menos, mais alguns outros pontos, né? E um deles é vigie a sua fala. Então, o livro de Jó também nós conseguimos extrair, né, esse ponto importante para as nossas vidas. Vigie sua fala. A principal lição a ser aprendida aqui dos amigos de Jó é que, por mais que convencidos que a gente esteja, né, devemos ser extremamente cautelosos sobre o que dizemos às pessoas que estão em problemas sérios. Os amigos de Jó, então, nos ensinam pelo lado negativo, ou seja, eles não fizeram isso e nós aprendemos com os erros deles para que a gente não repita, né? Então, o que a gente deve fazer aqui? Essa principal lição dos amigos de Jó, o erro que eles cometeram, que a gente deve ser muito cauteloso em falar qualquer coisa, mesmo que a gente esteja convencido daquela situação. Muita cautela. É melhor o silêncio diante de quem está sofrendo do que falar bobagem. A própria Bíblia, inclusive, vai falar isso. Até o tolo, quando se cala, ele é até reputado por sábio, né? A pessoa, quando ela se silencia, ela contribui muitas vezes muito mais do que tentando falar alguma coisa que pode agravar a situação, que foi o caso dos amigos de Jó, principalmente nessas situações, irmãos, nesses casos que é de uma complexidade enorme, o sofrimento humano. Quem é que tem resposta para essas coisas? Quem é que sabe exatamente o que está acontecendo na vida da pessoa e por quê, e qual a finalidade e tudo mais? Né? A gente às vezes quer trazer, a gente parece que se sente obrigado a explicar para a pessoa, a trazer uma palavra assim que explique. Muitas vezes a gente não tem. Então a gente percebe aqui, né, que esses amigos de Jó, eles não foram cautelosos, não foram prudentes, e nós temos então essa oportunidade de ser, tendo esse exemplo negativo deles, tá? Palavras bondosas podem curar feridas, isso é fato, né? Se a gente tem uma palavra direcionada por Deus, é claro que essa palavra ela pode trazer esperança, ela pode trazer cura, ela pode trazer um renovo, um ânimo, isso é fato, né? Mas
também as palavras ditas impensadamente, foram o caso desses homens, podem intensificar a aflição e tornar um sofredor ainda mais infeliz. Olha só, então tentando ajudar, a gente pode agravar aquela situação. Então, se nós não estamos exatamente convictos, se a gente não entende exatamente que Deus está nos dando uma palavra direcionada para confortar uma pessoa, a gente calado, a gente está contribuindo muito mais, porque imagina só, uma pessoa que está sofrendo e você vai acrescentar para ela, né, ainda mais sofrimento, falando bobagem, coisas que de fato não ajudam, e poucas pessoas têm a maturidade para discernir isso, né, discernir esse momento, se é hora de ficar calado e dar apenas um abraço, e de estar apenas junto, né, apenas isso vai contribuir muito mais do que muitas vezes trazer uma palavra que na hora do sofrimento mesmo, o sofrimento agudo, as pessoas nem ouvem, nem raciocinam, né? A fragilidade emocional é tanta que a pessoa só precisa mesmo de um agasalhamento humano. Agora que eu inventei essa expressão, não é que eu inventei, alguém já deve ter usado, né? Mas olha que coisa interessante, você agasalhar uma pessoa com os afetos, né? Muito mais do que as palavras. Então aí por uma semana os amigos de Jó ficaram quietos, fizeram exatamente o que deveriam, né, continuar fazendo. Quando encontramos pessoas em grande aflição, a nossa presença e companhia, nossos atos bondosos, nosso aperto de mão, abraço, podem fazer muito mais do que a multidão de palavras. Então é isso, amados, às vezes uma ajuda que está precisando, conta comigo, né? Ajuda a pessoa em uma questão básica, simples, né? Muitas vezes num luto, numa viuvez, por exemplo, né? De uma irmã, de uma mulher, irmãs se ajuntarem para ir lá e cuidar da casa, né? Cuidar da própria pessoa, cuidar dos filhos, cuidar da pessoa de uma maneira mais prática, vale muito mais do que ficar falando um bocado de coisa, né? E também a respeito dos homens, enfim, até mesmo órfãos perderam seus pais, mais do que tentar explicar a questão toda do sofrimento, do luto, de repente, né, ser essa figura que foi perdida, ou pelo menos tentar não substituí-la, mas amenizar com uma figura, né, se aproximando que foi perdida, não para preencher o vazio, isso não vai ser preenchido nunca, mas para a gente amenizar tudo isso, amados. O que eu quero dizer é que muitas vezes as atitudes, a presença, os atos bondosos, eles são muito mais eficazes do que a fala, tá certo? Então, esse é o ponto aqui que a gente deve frisar aqui. Então, vigiar nas palavras, naquilo que a gente fala. Bem melhor, como já dizia, ensinava a sabedoria da minha vozinha. Ela dizia assim, boca fechada não entra mosquito. Ou seja, né, muitas vezes a sabedoria está em ficar quieto. O outro ponto aqui que eu quero destacar, que eu quero trazer também para nós aqui, sobre o livro de Jó, é que no sofrimento, o livro de Jó também nos mostra que é uma oportunidade da gente examinar o nosso coração. O nosso coração, irmãos, ele é enganoso. O nosso coração nos trai. O nosso coração, muitas vezes, ele nos ilude, né? As emoções, elas fazem com que a razão se torne, assim, limitada, ela subjuga a razão. A razão parece que ela é aprisionada pelas emoções e muitas vezes nós agimos pelas emoções. Tiramos conclusões precipitadas no calor das emoções, né? Quem nunca fez besteira de uma forma precipitada porque estava nervoso, ansioso, né? Alguma coisa desse tipo assim, você estava à flor da pele, falou alguma coisa, fez alguma coisa que teve depois que pedir perdão, voltar atrás, aguentar as consequências. Quem nunca, né, passou por essas situações? Por quê? Porque agiu, né, motivado pelas emoções. Então, examinar o coração. Nesses momentos de dificuldade, o livro de Jó nos ensina a não ficar ressentido e amargurados diante dos sofrimentos, mas olhar para o nosso coração e mente e pedir a Deus que use nosso problema para nos aproximar mais dele. Então, quantas pessoas, olha que coisa interessante, quantas pessoas, né, nos momentos de aflição, muitas vezes se deixa levar pelas emoções e aí atribui a Deus
né, coisas que Deus não tem nada a ver. Às vezes até projeta nas pessoas, né, e alimenta mágoas, ressentimentos e amarguras também. Então olha só como o nosso coração, ele muitas vezes ele nos prejudica, as emoções nos prejudicam nessas situações. Então o que a gente deve fazer no momento de grande aflição? Pedir para que Deus cuide do nosso coração, para que a gente não haja, né, alimentando inclusive, porque aqui Jó poderia ficar ressentido, e de fato ele ficou mesmo, né? Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, que ele ficou mesmo. Ele acabou, porque não é fácil, né, irmão? Imagina só, você sofrendo, você passando uma agonia intensa na vida, e ainda vem pessoa que você espera que ela te ajude, te dê um ombro amigo, caminhe junto com você, e essas pessoas que você espera que te ajude, são elas que vêm agravar a situação. Então a pessoa fica assim amargurada, ressentida, e aí a gente precisa ter muito cuidado nessas horas para não estar retribuindo, não está, mesmo que a pessoa esteja errada ou as pessoas estejam erradas na sua abordagem, na sua conclusão, no seu tratamento, mas a gente nunca, porque isso nos prejudica, né, irmão? Isso prejudica, os sentimentos negativos prejudicam sempre a pessoa que tem, tá? Então, as pessoas muitas vezes que elas são ressentidas, alimentam vingança, por exemplo, né? Rancores e mágoas e tudo, isso prejudica a própria pessoa. Alguém até disse que a vingança é mais ou menos como uma pessoa que toma um copo de veneno esperando que a outra morra. Olha só, né? Então, se a gente alimenta esses sentimentos muitas vezes não vai fazer efeito nenhum na vida das pessoas, mas na nossa vai nos prejudicar, né? E aí a adversidade pode ter uma função até corretiva, né, em nossas vidas. E aí eu anotei um texto aqui para vocês lerem depois, tá? Só para a gente ganhar tempo, mas anotem aí para vocês lerem depois. Então, que é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do verso 3 até o 13, tá? Então, Hebreus capítulo 12, verso 3 ao 13, vai nos ensinar isso, né? Que a adversidade pode ter uma função corretiva em nossas vidas, pode nos tornar mais apercebidos de nossa dependência de Deus. Então, como eu disse, muitas vezes essas dificuldades, elas vão ser para nós pedagógica, elas podem ser pedagógica, né? Eu não sei se eu disse para vocês, mas tem um pensamento, uma frase muito famosa, que é assim: não importa o que a vida fez com você, importa aquilo que você vai fazer com aquilo que a vida fez com você. Entenderam, amados? Então, assim, o que a vida fez comigo, o que as situações me prejudicaram, o que importa não é isso, mas como eu vou reagir diante disso, o que eu vou reproduzir, resultar, qual vai ser a minha resposta. Então, muitas pessoas se endurecem, né? Muitas pessoas ficam de fato mais amargas, se revoltam contra Deus, se afastam e se isolam de todo mundo. Então essas são respostas negativas diante do sofrimento. Agora outras se tornam mais humildes, reconhecem de fato que são limitadas e precisam de Deus, né? Essas pessoas, elas de fato se tornam mais quebrantadas. Então o sofrimento, ele pode produzir dois efeitos, aí depende muito do coração da pessoa. A gente fala, é mais ou menos como o sol, né? O sol, ele, diante da cera, ele tem um efeito, ele derrete a cera, mas diante do barro, ele endurece o barro. Então não é o sol em si, mas os materiais ou aquilo que ele atinge, né? Então o coração vai fazer uma grande diferença diante dos mesmos sofrimentos que muitas pessoas passam. Como eu disse, alguns atribuem a Deus, desviam e desistem da fé e não confiam mais em ninguém, e outros pelo contrário, né? Se tornam mais humildes, mais quebrantados, crescem, amadurecem como ser humano, como discípulo de Cristo. Enfim, tem aí os dois resultados, vai depender muito do coração, né? A semente, ela depende muito da terra, do solo que ela cai, né? E aí o outro ponto aqui que eu quero frisar: considere seus amigos. Então, o que tem de amigo aí, né, irmão? Amigo, gente boa que nós temos, com boa intenção, tentando nos ajudar, mas faz coisa errada. Mas a gente tem que considerar. Os amigos de Jó, por sua fala,
descuidada, desapontaram profundamente Jó. Ó, Jó capítulo 6 aqui, Jó capítulo 6, tá chegando o Valdir aí para assistir com a gente, o Douglas e a Tatiana lá estão com dificuldade na internet, né? Que pena. Vamos ver se eles conseguem estar conectando aí. E o Valdir está chegando agora. Vamos lá, Jó 6, verso 14. Ô Valdir, maravilha, meu irmão, já entrou aí ao vivo e a cores para todo o Brasil, viu, meu irmão? Já está conosco. Vamos lá. Coisa boa, bem-vindo. Vamos lá, o bondinho está andando, mas pula dentro dele aí. Já abre a Bíblia em Jó 6 e 14. Jó 6 e 14, né? A gente está falando sobre a importância de considerar os amigos. E aí Jó, ele se frustrou, né? Ele ficou desapontado com os seus amigos, e no capítulo 6, verso número 14, ele vai dizer assim, ó: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Então Jó, repreendendo esses seus amigos, né, ficou desapontado com eles, porque quando ele estava sofrendo, e os amigos deveriam consolá-lo, e ele vai dizer aqui, ó, ao que está aflito, quem está passando aflição, devia um amigo mostrar compaixão, ainda que esse amigo considerasse que o outro está sofrendo por conta até mesmo dos seus erros. Olha que coisa interessante que ele fala aqui, né? Ainda que uma pessoa desviasse, ainda que uma pessoa está fora dos caminhos do Senhor, mas o que se deve mostrar para essa pessoa que está sofrendo, ainda que seja, não era o caso de Jó, mas ainda que fosse, Jó estava falando, o amigo deve mostrar compaixão, deve se compadecer dessa pessoa, né? Não era o caso de Jó, mas mesmo que fosse, Jó entendeu que os amigos deveriam fazer isso, amigo de verdade, né? Fala, não concordo com você, você está errado, mas conta comigo, estou junto, estamos aqui. Essa deve ser a nossa postura, amados, não de religiosos, de pessoas que muitas vezes descartam as outras pessoas, afligem mais a outra, abandonam a outra pessoa, né? Só porque no entendimento dela, a outra pessoa está sofrendo até mesmo por uma desobediência, e às vezes nem é, que era o caso de Jó, não era, né? Seus amigos tiveram uma leitura errada da situação. Os seus amigos foram míopes, né, espiritualmente falando. Os seus amigos foram equivocados. Os seus amigos não foram sensíveis espiritualmente, nem humanamente, porque vendo uma pessoa sofrendo daquele jeito, não se compadecer, é só mesmo um coração de religioso, amados, que coloca a doutrina e a religião acima da pessoa humana e não se compadece por ver pessoas, gente, sofrendo. Então, quando a gente vê alguém sofrendo, ainda que seja por pecado, nós devemos chorar com aqueles que choram. Jesus fez isso na cruz do Calvário. Inclusive, rogou ao Pai, orou ao Pai para perdoar aquelas pessoas que estavam afligindo Ele, aqueles pecadores, aqueles homens ruins. Então, a semelhança do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador, a gente precisa mostrar compaixão, amados. Compaixão, misericórdia, são virtudes essencialmente do Evangelho e que, infelizmente, muitas vezes nós não encontramos na vida de muitos daqueles que estão dentro de igrejas evangélicas, diante do sofrimento de outras pessoas, né? E muitas vezes o que essas pessoas fazem é acrescentar mais juízo, acrescentar mais aflição, né? Acabar mesmo de derrubar a pessoa com mais pedrada. Então que fique essa lição para nós e que a gente pratique aquilo que Jesus nos ensinou, que é o amor, a compaixão, a misericórdia. Ele disse: eu quero que vocês aprendam misericórdia, muito mais do que vida piedosa, jejum, sacrifício, oração e tudo isso. Então misericórdia deve ser a marca do discípulo de Cristo, independente de quem, para quem seja, né? A quem deve ser direcionada? Todos, amados, todos nós devemos ter essa postura aí. Isso vai dizer respeito muito mais a nós do que as outras pessoas, né? Uma coisa boa que resulta da dificuldade é que ela nos ajuda a sermos muito mais sensíveis às necessidades dos outros. As pessoas que vivem quase que completamente sem problemas, raramente são procuradas por pessoas em aflição. Eu escrevi até em alguma rede social aí esses dias sobre essa questão, né? Pessoas que não sofrem, pessoas que não precisaram da misericórdia, dificilmente elas exercem a misericórdia. Agora, gente que já sofreu, gente que já passou por lutas de dificuldades, né?
Essa pessoa possivelmente, provavelmente, ela é muito mais sensível à dor dos outros. Então quem já passou por um câncer sabe o que é um câncer e se compadece muito mais. Quem já passou fome, amados, e dificuldades econômicas e financeiras, tem a tendência de ser mais generoso, mais misericordioso no sentido de se compadecer da pessoa e ajudá-la e compreendê-la e não julgá-la. Ou seja, aquelas pessoas que mais sofrem na vida, mais elas têm condição e mais provavelmente elas serão pessoas mais sensíveis, humanas e compassivas, não é? Então esse povo aí que muitas vezes não sofre, julga os outros que sofrem e aí elas são mais insensíveis, né? Então o sofrimento também contribui para que a gente possa abençoar outras pessoas com a sensibilidade humana. A gente precisa sempre estar percebendo, olha só que bênção do sofrimento, né? Não é só coisa ruim no sofrimento, o sofrimento nos torna mais humanos, mais sensíveis. Só quem passou por certas situações pode compreender o outro com propriedade. E aí, muitas vezes, essa pessoa ela é mais compassiva, ela é mais compreensiva, ela é mais cautelosa, ela fala menos, né? Ela é um instrumento mais eficaz na mão do Espírito Santo para alcançar outra pessoa. Olha que coisa interessante. Então, quem mais sofre nessa vida, mais pode ser usado por Deus com poder, autoridade e eficácia para alcançar o outro que sofre. É por isso que muitas vezes, amados... Sim. Oi? Pode falar. É bom ouvidos para ouvir. Sim. É mais sensível, né? É mais sensível, irmãos. Então, assim, você pega uma pessoa, por exemplo, que já perdeu um filho. Uma mulher que perdeu um filho, numa gravidez, alguma coisa desse tipo. Ela terá muito mais condição, via de regra, eu sei que isso não é uma regra para todo mundo, tem pessoas que não aprendem mesmo e, como eu disse, tornam frustradas e tudo mais, mas quando a pessoa entende o processo e ela é amadurecida pelo processo, ela tem mais condição de compreender o outro, né, que está passando por uma situação que ela já passou. Essa é a questão, né? Então, uma pessoa que foi dependente químico, ela entende muito melhor o outro que é um dependente químico e não fica julgando como muitos, né, ficam julgando de uma maneira totalmente insensível, desumana, infantil, religiosa. Essas pessoas que só sabem emitir julgamentos, né? Tem aí palavra de sentença para todo mundo. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, não sei o que, pecador, filho do inferno, desobediente, rebelde, aquela coisa toda, né? Então usa essas palavras, né, de religiosos. Jesus não, Jesus ele nos ensina que a gente precisa se compadecer das pessoas. Olha que coisa interessante. O outro ponto aqui que eu quero destacar é para o que o livro de Jó nos ensina, para a gente abandonar os nossos ressentimentos. A gente tem que abandonar esses ressentimentos. Os amigos de Jó acrescentaram as aflições ainda mais, né, as aflições na vida de Jó ainda mais. Ao invés de amenizar, né, essas aflições, esses amigos da onça, amigo de Jó, né? Desculpa, eu falei da onça, né? Então, os amigos desses são os amigos da onça, né? Mas esses amigos de Jó, ao invés de amenizar, mas ele não se tornou amargurado. Jó não se tornou amargurado por conta disso, né? Antes, orou por eles. Aí a gente vai para o capítulo 42 do livro de Jó. 42. Olha que coisa interessante, amados. Jó passando tudo aquilo, Jó sofrendo, os seus amigos sendo insensíveis, desumanos, religiosos, os seus amigos acrescentando ainda mais aflição à vida dele. Jó, no capítulo 42, versículo de número 10, olha o que ele faz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Jó 42 e 10. Então olha que coisa interessante. Na verdade, quem vai ensinar isso é Jesus, né? Lá no Novo Testamento, por exemplo, em Lucas 6 e 28, quando Jesus diz assim: orem por aquele que vos maltratam e vos perseguem. Olha que coisa linda, amados. Como Jó compreendeu esse processo, como ele foi amadurecido por esse processo, e ao invés, né, dele pegar
e até de repente agora falar assim para os seus amigos: vocês estavam todos errados, está vendo Deus agora vindo até mim? Nada, ele ora pelos seus amigos, né? Ele pede para que Deus abençoe os amigos dele, mesmo sendo esses amigos aí causa de mais aflição na vida de Jó. Então, olha como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um discípulo de Cristo amadurecido, se comporta diante de feridas que lhe causam. Então, as pessoas podem nos ferir, nos causar ferida. Agora, como eu disse, cabe a nós a resposta que a gente vai dar, né? Então, nós somos mais ou menos como uma árvore, que o Antigo Testamento vai ter um texto lá, não me lembro exatamente, mas vai falar sobre uma árvore chamada sândalo. Sândalo. Essa árvore, quando aqueles que cortam a lenha, né? Esqueci o nome. Eles iam ferir o machado, ferir a árvore com o machado. Quando eles batiam nessa árvore sândalo, ela exalava, ainda exala, né? Ela exala um perfume. Olha que coisa linda. Então, quanto mais essa árvore era machucada, mais exalava um perfume que saía dela, né? Paulo diz isso lá em 2 aos Coríntios. Ele vai dizer: nós somos o bom cheiro de Cristo. Os que para a morte, para a morte. E os que para a vida, para a vida. Mas nós exalamos o bom cheiro de Cristo. Ou seja, quanto mais nós somos feridos, incompreendidos, machucados, ofendidos, perseguidos, né? Quanto mais as pessoas elas nos ferem, mais nós temos condição de exalar o cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo. A oração intercessória, a compaixão. Então, não ofereceram para nós, não nos acudiram no momento de dificuldade, mas nós retribuímos isso, né, de uma maneira diferente do que recebemos. Eu posso receber a ofensa, mas eu ofereço o perdão. Eu posso receber a perseguição, mas eu ofereço a oração e a intercessão. Eu posso receber a calúnia, mas eu ofereço a bendição. Eu posso receber o maltrato, mas eu ofereço o bom trato. Eu posso receber o ódio, mas eu ofereço o amor. Então, essa é a dinâmica do discípulo de Cristo em resposta às outras pessoas. Então, eu não tenho nada a ver com aquilo que as pessoas fazem contra mim. Eu sou responsável e devo fazer aquilo que Jesus me ensinou a fazer a respeito das pessoas. Elas fazem o que elas fazem e eu faço aquilo que devo fazer. Elas agem conforme a sua natureza e maturidade e aquilo que está dentro delas, e eu devo agir com aquilo que está dentro de mim. Então, nós vamos aqui mostrando quem somos, quem é quem nesse processo todo, né? Então, Jesus ensinaria isso aí lá no Novo Testamento. E aí, por fim, amados, eu quero aqui concluir com um ponto aqui, que é confiar em Deus, confiar no seu Criador. Então, o livro de Jó, né, ele talvez nos deixe essa última lição, uma das principais, ou é a principal, né, mensagem do livro de Jó, talvez, é que precisamos aprender a confiar no Deus que nos fez, mesmo que às vezes fiquemos confusos e perplexos perante ou pelas circunstâncias adversas de nossas vidas. Ele reina, Deus reina. E tudo o que aconteceu, no caso na vida de Jó e nas nossas também, não deixou de ser anotado por Deus. Ele não pode permitir que seus filhos sejam testados ou provados além do que podem suportar. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, que está escrito que Deus não nos deixa ser tentados acima daquilo que podemos suportar. Antes, com a tentação, também nos dará o escape. Então a gente precisa confiar em Deus. Confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda todo o processo, mesmo que a gente não tenha respostas que nós queríamos, mesmo que a gente não tenha solução das nossas dificuldades na agonia, mesmo que a gente não tenha o socorro que a gente esperava ter de Deus e os recursos para sair daquela situação, mesmo que a gente de fato não compreenda, amados, o porquê que Deus permite algumas coisas, o porquê que Deus permitiu que alguns caminhos da minha vida se formassem, mas eu confio no caráter de Deus, no caráter bondoso do meu Pai, né? Mesmo parecendo que Ele está me afligindo, mas lembra da ilustração que eu contei na aula passada, do menino que é segurado pelo pai, né, para tomar a injeção? A criança olha e não entende, pensa que o pai está fazendo alguma maldade
com ele, né? Mas ele não entende, nós somos como essas criancinhas que muitas vezes a gente não entende o porquê que está acontecendo tal coisa. A gente não sabe a origem, a gente não sabe os propósitos. Nós muitas vezes, naquele momento, nós ficamos como essa criancinha, olhando para o pai e achando que ele poderia fazer diferente e não está fazendo. E por que não está? E ele não explica. Mas a relação aqui, amados, é uma relação de fé. Então, relação de fé é isso, não é por vista. Relação de fé é mesmo não tendo a resposta, mas eu sei que o meu Deus, eu sei que o meu Criador, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, como disse o próprio Jó. Eu sei quem é Deus, eu sei que Ele é bom, ponto final. Eu sei que Ele tem propósitos eternos para a minha vida, ponto final. Eu sei que Ele é fiel, justo e perfeito. E eu sei que Ele faz o melhor para mim, ainda que eu não entenda que isso é o melhor, mas eu entendo que Ele sabe o que é melhor e eu não sei. Então a gente vai por esse caminho, né? Vocês querem fazer alguma pergunta dos estudos, do livro, da aula de hoje, do que a gente tem falado até aqui? Fique à vontade, a gente tem 2 minutinhos. 2 minutos para a gente falar mais alguma coisa. Não? Se não tiver, tudo bem. Mas se tiver, aproveitem. Aí, ó. Diga, Valdir. Diga, Valdir. Não. Pai do Senhor a todos. Faz, É interessante a parte que você falou da árvore, né? Como referência que você deu na outra aula pra gente, daquele livro, Torturados por Amor a Cristo. Sim. Nossa, reflete totalmente isso. Chegou a ler ele? Mais sofre, mais ele exalava a presença de Deus na vida dele. Isso. Muito top. E cai a dica para quem não leu ainda, né, André? Excelente livro, né? Torturados por Amor a Cristo. É excelente. Mostra o sofrimento, né? E como que Deus pode pegar o sofrimento e de uma maneira assim inexplicável fazer com que isso seja benéfico não só para a vida da pessoa, mas para tantas outras pessoas, né? Para dar esperança, inclusive. Oi? É um livro que o falou? Isso, foi um livro que eu indiquei aí em algum momento que eu nem lembro. Torturados por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand. É uma história real, né, de um irmão que sofreu aí após a Segunda Guerra Mundial nos países que perseguiam os cristãos, né? Então a gente entende, amados. Eu acho que eu cantei para vocês aquele hino da harpa, né? O Bem-aventurado que confia, lembram? Então, é mais ou menos por aí. Vai aqui, ó, encerrar e a gente encerra a matéria, tá bom? E a aula também, daqui uns segundinhos, cai aqui, a gente já encerra. Mas fica essa lição, amados, que o sofrimento, ele não é sem propósito. Deus tem um propósito eterno, muitas vezes nós não compreendemos, mas devemos sempre confiar em Deus e ser um instrumento de Deus para curar a vida das pessoas em nossa volta que está sofrendo, não ser um peso para elas, trazendo juízo, condenação e palavras impensadas. Então, que a gente possa aprender essa lição aí, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.